possa desfrutar das ricas bênçãos que Deus tem. Porque a promessa de Deus sobre nós ensina o que Deus quer, o propósito de Deus ter separado você. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de orientação e uma pergunta que muitos fazem após uma decisão com Cristo. E a pergunta: como viver a minha nova vida? Então, isso é uma interrogação que muitos fazem após uma decisão. Eu me recordo que quando o exército de Alexandre o Grande, ele atacou o inimigo, um dos seus soldados, ele fugiu. Ele teve medo da batalha, do confronto, daquele desafio. Mas ele foi capturado e preso. E ele foi trazido à presença do imperador Alexandre. E o imperador Alexandre o Grande perguntou para aquele soldado que tinha fugido. Ele disse: como é o teu nome? E aquele soldado respondeu: o meu nome é Alexandre. E o imperador ficou surpreso com o nome. E a lição que ele trouxe para aquele soldado foi o seguinte: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Com o novo cristão, o novo crente, ele não aceita Jesus para ser chamado de crente, mas para demonstrar na prática de que ele é de fato um cristão em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, andar com Cristo é andar em novidade de vida, é mudança de atitude, é mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de hábitos até. E Paulo, ele deixa isso bem claro lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz que a nossa mente é transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar. Ou seja, a partir de uma decisão com Cristo, nossa mente precisa passar por mudanças. 1 Coríntios 5,17, o que está em Cristo é nova criatura. Que ele está dizendo que o velho homem, ele agora está sendo mudado. Ele tem a oportunidade de deixar que Cristo mude a sua vida. É uma nova criatura, ou seja, nasceu de novo. Aquilo que Jesus, lá em João capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, ele disse que faltava algo para Nicodemos. Nicodemos precisava nascer de novo. E a grande questão de Nicodemos é como o homem velho pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Jesus estava falando de novas atitudes, de nova mentalidade. Ele tinha que deixar a velha visão do judaísmo e agora aceitar a proposta do Evangelho. É um novo nascimento, é mudança de vida, mudança de comportamento. Agora todo o nosso ser, ele passa por um processo de mudança, de santificação. E a nossa visão por Cristo tem que ser diferente. É por isso que Paulo, no capítulo 12 e o verso 2 de Romanos, Paulo está falando que a nossa mente, ela será transformada.
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós só vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas quando nós permitir que as nossas vidas sejam transformadas. Não haverá experiências novas com Deus sem uma transformação antes. É por isso que há uma necessidade de nós nos achegarmos a Cristo. Porque uma vez nos achegando a Cristo pela pregação do Evangelho, essa palavra ela nos muda. É só ler o capítulo 15 de João, do Evangelho. Nós vamos observar a mudança. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei ao Pai o que quiseres, e isso vos será feito. Isso é mudança. A condição é se nós estivermos em Cristo e a palavra dele estiver em nós. Nós estamos habilitados para ser discípulo, para pedir ao Pai o que quiser. E isso nos será concedido porque estamos andando de novidade de vida com Deus, em comunhão. Estamos na mesma concordância. E Paulo ele diz, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos permitir que nossas mentes sejam transformadas. E é isso que Paulo está mostrando, e o novo nascimento ele vai requerer de nós essa mudança, essa nova vida, essa nova atitudes, andar de novidade de vida. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24, fala de novidade de vida. Se nós lermos também o versículo 1 em diante, ler o capítulo 4 logo, para nós entendermos o que é novidade de vida. Ser como uma nova criatura é que nós devemos andar. Andar de novidade. Novidade de vida é todo dia você ter algo novo, especial de Deus, para que você possa se alegrar, se firmar e acreditar que Deus ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, como viver a minha nova vida? Eu quero deixar três pontos importantes. Já falei do primeiro, que é a renovação da nossa mente. Paulo ele tinha como razão principal a sua vida, o viver para Cristo, né? Desejar ardentemente que todo crente vivesse a excelência da vida cristã em um andar digno do Evangelho de Jesus. Filipenses 2, 21, 27. Isso é importante para a nossa caminhada. A nossa mente, o nosso intelecto, o nosso entendimento, o nosso pensamento. Isso é mudado. Para nós servirmos a Deus realmente com alegria no nosso coração, nós precisamos permitir que Deus ele possa alcançar o nosso intelecto, que Deus alcance a nossa mente, que Deus alcance o nosso entendimento. Por que ele está falando de entendimento? Porque se nós mudarmos o nosso entendimento, se nós mudarmos o nosso pensamento, tudo em nós é novo. É por isso que Jesus diz assim, o Deus deste século, o diabo, ele cegou-lhe o entendimento para que o homem ouça e não entenda. Ele olha e não enxergue. O que Jesus está dizendo é que Satanás ele trabalha na mente humana, porque se ele conseguir levar essa mente a cativo, o homem não vai conseguir mudar. Porque o que é difícil ser mudado no ser humano não é as vestes, não é um costume, não é a cor do cabelo, não é uma sandália, não. O que é difícil mudar no ser humano hoje é a maneira como ele pensa,
é um entendimento. É por isso que a palavra de Deus, ela fala entendimento, ela está falando de mente, ela está falando de intelecto. Está falando a nossa mentalidade. Se ela for mudada, nós somos capazes de mudar qualquer situação em nós. Porque a maneira como os homens pensam, é isso que ele coloca na prática do dia a dia. E é isso que Paulo está dizendo. Se nós mudarmos a nossa mente, nós vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Então esse poder transformador é muito importante que Paulo escrevendo, Paulo gosta de falar dessa mudança. Ele fala lá em Colossenses capítulo 3, melhor dizendo, no versículo 2, ele diz que nós devemos buscar as coisas lá de cima, onde Cristo vive assentado. Pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Paulo está dizendo o seguinte: a denúncia, a maior confirmação, a maior prova que um homem nasceu de novo, que a mente dele é mudada, é porque ele pensa nas coisas que são do alto. A sua prioridade é nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Foi por isso que Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, um homem que provou desse novo nascimento, ele pensa em primeiro lugar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui da terra. No capítulo 3, ainda de Colossenses, versículo 17, ele diz: e tudo que for fazerdes, por obra ou por palavra, faça em nome de Jesus e dando ele graça. Essa é a prova de um novo nascimento. Jesus é prioridade na sua vida. O segundo ponto é consagrar o nosso corpo. Paulo ele fala muito bem dessa mudança em 1 Coríntios capítulo 6, do 19 a 20. Ele fala que: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? E ele diz: pois agora glorificai a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o vosso corpo agora ele é templo. O vosso corpo agora é santuário. O vosso corpo é morada do Espírito Santo. Por isso devemos zelar do nosso corpo, não pecar contra o nosso próprio corpo. Mas nós devemos agora cuidar, preservar, zelar, porque é santuário de Deus. E como santuário, nós devemos zelar deste corpo. A santificação, ela é uma ação contínua de Deus em nós, através do Espírito Santo. Não é uma mera aparência, é uma real transformação. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós não podemos mais agora viver na prática do pecado. O processo da santificação é algo gradual nas nossas vidas. Precisamos, dia após dia, buscar essa direção de Deus para uma santificação, para uma mudança. Porque isso é um direito, né? Da criação, da redenção, da possessão, né, da obra expiatória de Jesus, da habitação do Espírito Santo no meu interior. O meu interior pertence a Ele. Por isso o nosso corpo ele não pode ser usado para os maus propósitos, né?
A gente observa que quando uma casa ela é vendida e um novo dono, ele tem uma nova condução naquele ambiente. Se estiver suja, precisa ser limpada, precisa ser varrido para que possa ter condições para que aquele novo morador possa habitar. Assim é o nosso corpo. Precisamos estar realmente com o nosso corpo, mente santificada para um bom uso do Senhor, e o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas. E o terceiro item que eu quero deixar aqui é um mecanismo tão pequeno, mas que causa efeitos terríveis, que é a nossa língua, controlar a nossa língua. Tiago capítulo 3, no versículo 6, a partir desse versículo, Tiago diz que, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Falar é prata, tem um ditado que diz que falar é prata, calar é ouro, né? Diz um ditado popular. Tiago escreve sobre esse assunto no capítulo 3 de sua epístola. Ele convoca você a controlar a sua língua, a nossa língua, né? Um mal é incontido, carregando de um veneno mortífero. Tiago fala muito bem isso no verso 8. E Jesus, ele advertiu também acerca desse mal desnecessário, né? Que é a nossa língua. Ele advertiu lá em Mateus capítulo 12, do versículo 34 ao 37. Encontra-se também lá em Marcos 7, de 20 ao 23. Jesus, ele viu na língua um grande perigo que preocupava, com o emprego do indevido, né, das palavras. Então a gente tem que ser mais vigilante naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai proferir para alguém. Tem que passar primeiramente pela nossa mente uma análise para que nós não venhamos estar machucando ou ferindo, né? De ver que a língua ela é um órgão bem pequeno, mas a língua é traiçoeiro. A língua ela é difícil de ser controlada facilmente. É uma porta aberta, né, para cair no pecado. E o pecado da mentira, da maledicência, da calúnia, do juízo indevido. Isso é um perigo, das injustiças. A língua, por exemplo, a língua é como uma faca de dois gumes. Ela, de forma abençoada, você pode usar sua língua para transmitir graça a quem você se dirigir, né? E de uma outra forma, você pode usar isso de uma forma muito perversa. Você pode estar destruindo vidas com fofocas, com mentiras, com engano, com calúnia, com difamação. Então a gente observa que o pecado, né, do homicídio, né, a língua ela mata. Eu quero deixar aqui uma orientação bíblica, que a sua boca ela seja para abençoar, né? Que a sua boca ela seja um instrumento de Deus, para que você possa estar edificando vidas, transformando vidas através de suas palavras. A gente confere um texto em Mateus capítulo 5, versículo 21, 22, o capítulo 12, o verso 34 ao 37, Efésios 4, 29 e 31, Colossenses 3, verso 8 e 9. Para nós evitarmos o uso impróprio da língua, antes de falar, faça sua palavra passar por três maneiras, né, de ser analisada. A primeira maneira que, antes de falarmos, a primeira maneira é que uma peneira, né, na nossa língua,
a primeira peneira, eu vou usar esse termo, a peneira da verdade. É verdade o que vou falar? Essa é a primeira interrogação. Quero falar aqui dessa segunda peneira, peneira da necessidade. É necessário o que eu falar, ou o que eu falei, ou que é necessário que eu fale? E a terceira peneira da edificação. O que vou falar servirá de edificação? O que eu vou falar vai edificar alguém? Vai mudar a vida de alguém? Então são coisas que a gente tem que pensar, analisar antes de falarmos, né? Então devemos ter cuidado com o que falar. Jesus disse que você prestará conta de todas as palavras que proferir. Mateus 12:36. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as nossas próprias palavras. Que Deus te abençoe, te dê graça, te sustente e que esta palavra possa ter servido de base para a nossa mudança e para o nosso crescimento. Precisamos estar passando constantemente por análise, peneiras, para que aquelas coisas que nos afastam de Deus e das pessoas possam ser tiradas de nós, ou nós lançarmos fora e nos aproximar daquilo que realmente nos edifica e soma, tanto para a nossa vida quanto para a vida daqueles que nos ouvem. Que Deus te abençoe.